Hoje, dia 22 de maio, dia da biodiversidade mundial. E para nós entendermos melhor sobre essa área, nós vamos conversar com a bióloga Fernanda Vaz, que vai trazer para nós explicações sobre esse dia, a importância e o que acontece com a natureza, sobre a sua biodiversidade. Dia 22/5, a ONU decretou esse dia mundial, não só a nível do país, mas a nível mundial, como o Dia Mundial da Biodiversidade, né? É um momento que a gente usa para reflexão, né? Com a finalidade de a gente estimular ações de medidas de proteção, de cuidado, de conservação da diversidade de vida, né? Porque biodiversidade, bio é vida, então são todas as vidas que existem, desde os micro-organismos até grandes animais, né? Hoje, se nós temos algo em nossa mesa, é graças à biodiversidade que existe no planeta. Fernanda, e o que a biodiversidade está relacionada? Nossa, se a gente for parar para pensar, né, é tudo, né? É a nossa fonte de alimento, ela está relacionada à nossa energia, está relacionado também à matéria-prima que a gente tem, tanto na parte de medicamento, como a parte de cosmético. Então, tudo que você for ver, ela está relacionada, né? E o Brasil é reconhecido como um dos países que mais tem uma biodiversidade, né, existente. Hoje, se a gente for comparar em números, nós temos mais de 130 mil espécies animais. Nós temos mais de 46 mil espécies de plantas, né? Então, o Brasil ele tem que ter esse cuidado, né? Nós temos uma biodiversidade enorme e nós temos que ter isso em mente para a gente ter essa consciência e após a consciência a gente ter essa sensibilização de cuidado com essa parte do meio ambiente. Fernanda, sabemos também que traz aí, infelizmente, alguns prejuízos, né, para o meio ambiente. E qual o prejuízo econômico de não se conservar a biodiversidade? Primeiro item que eu chamo a atenção hoje que nós estamos vivendo no mundo e no país principalmente, o nosso, numa região do sul, é as mudanças climáticas, né? É um principal foco, o nosso prejuízo econômico, se a gente for comparar hoje, a gente não precisa nem comentar muito, é só refletir um pouco e a gente vai observar que as mudanças climáticas trazem um prejuízo enorme para a economia. Então, qual que é o prejuízo econômico, né? É isso que a gente tem que pensar. E se a gente for pensar em Juara, tem uma simples situação que eu acho que todo mundo vai ao mercado e observa que hoje nós não temos alface, né? E é uma questão climática também. Se você for conversar com as pessoas que estão plantando, cultivando a alface, nem eles não sabem o motivo, né? Eles alegam situações climáticas, né? E se a gente for observar a fundo, realmente é essa situação. Então não é longe de nós, não é longe, não é só na nossa cidade, é em todo mundo que está acontecendo essas mudanças climáticas, né? Outra vez, a gente não tem essa consciência, então nossos descartes são incorretos, né, de resíduos. Nós temos uma poluição de água enorme, né, se a gente for comparar. Então tudo isso é um desperdício enorme de energia, né? Então a gente precisa ter essa consciência sobre biodiversidade, sobre os nossos cuidados, né? Tentar criar meios dentro da nossa residência para acalentar, para diminuir o consumo, né? A gente está no mundo consumista, então vamos tentar ver algumas situações que a gente consiga diminuir esse consumo, consiga economizar a nossa água, consiga ver os recursos renováveis como uma situação que um dia pode acabar. Inclusive nós, seres humanos, estamos aí, né, propício a chegar nesse patamar, né, de extinção, né, porque a gente não tem esse cuidado. A lei própria, né, a Constituição Federal, em seu artigo destinado ao meio ambiente, o 225, fala que é dever de todos ter um ambiente saudável e é o dever de nós protegermos o futuro, as nossas futuras gerações,
cuidando do meio ambiente. Então a gente precisa ter isso daí. E quais são as ações do governo em prol da proteção? Ele tem departamentos que cuidam de gestão ambiental, ele tem programas que cuidam da fauna e flora, né? E esses programas de pesquisa, de conservação, de cuidados, de educação ambiental, entre outras políticas que existem, né? Atuam diretamente nessa perspectiva de cuidar do meio ambiente, né? Manter as nossas espécies, né? Promovem trabalhos independentes, né? Beneficiam programas, né, de empresas que são sustentáveis. Hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade. Eu falo que Juara ela está num processo de construção, né? O governo ele ainda precisa tornar essa questão ambiental, ela retirar do plano de governo do papel para a prática. Por isso que eu falo que ela está em construção. Então nós temos um plano de governo, nós temos ações destinadas, se você for pegar lá o nosso orçamento, nós temos a educação ambiental, gestão ambiental, nós temos. Então o que acontece? Criar realmente atrativos, criar a educação ambiental, criar departamentos. Hoje nós temos um departamento de gestão ambiental que cuida das empresas, né? Hoje o licenciamento ele deixou de ser a nível estadual e passou a ser municipal. Então nós temos esse cuidado de licenciar as empresas que têm um rol, né, de sustentabilidade, que tem aquele rol das normas que precisam ser seguidas. Então, o departamento que a gente cuida hoje, quando a gente fala de educação ambiental, de meio ambiente, é esse setor, né, destinado à gestão ambiental. E o único programa que realmente está ativo é a parte do licenciamento. Mas um departamento que precisa ser urgentemente ativado é o de educação ambiental, né? Eu sempre bato na tecla que educação ambiental é o que vai destinar o nosso mundo, né? Se você não tiver educação ambiental, você não vai conseguir conscientizar. E a educação ambiental, hoje eu falo, tem que começar dos nossos pequenos, porque para a gente alcançar os grandes, nós que já somos adultos, a gente precisa alcançar os pequenos, né? Porque é eles que levam lá na nossa casa o erro nosso de cada dia, do nosso cotidiano. Pai, desliga a torneira. Pai, vamos jogar o lixo correto, né? E aí o pai conscientemente sensibilizado pelaquela criança, ele vai começar a tornar atitudes diferentes. Então, quando eu falo ações de governo, a gente tem que pensar em ações nossas, ação do município, ação do mundo, o que está acontecendo. Tá? E no caso, essa ação também é um papel de todos. Isso, né? Quando a gente agora vamos falar a nível mundial, né? A nível mundial nós temos uma agenda 2030, acho que todo mundo já deve ter observado essa agenda. E essa agenda, ela traz alguns objetivos. E o objetivo 15, que é o nosso objetivo que fala sobre a questão do meio ambiente, né? Ela é uma agenda que foi entre vários países, né? E esses países eles assumiram junto com a ONU esse compromisso de até 2030 fazer várias ações. E essas ações elas têm que ser programadas anualmente. É um plano de governo e esse plano ele vai sendo ano a ano construído. Em 2015, eu sou uma pessoa que gosta de escrever. E aí eu observei quando foi falado, vamos falar sobre sustentabilidade, sobre biodiversidade. Eu lembrei de um artigo que eu tinha escrito. E ele fala que a educação ambiental surgiu para despertar a população sobre a situação do nosso planeta. A educação exerce o papel de preparar e ensinar a população a aprender a respeitar ao próximo, a natureza, enfim, a vida. A educação hoje pode ser o principal passo para conduzir o rumo que o futuro habitante da Terra terá. Naturalmente, somos levados a compreender melhor tal situação quando a vivenciamos na prática. O ser humano deve ter em mente que o meio ambiente
oferece aos seres vivos as condições essenciais para a sua sobrevivência e evolução. A sociedade humana não se sustenta sem água potável, ar puro, solo fértil e um clima ameno. Não há economia sem um ambiente estável. Muitas pessoas, no entanto, ainda não compreenderam isso ao desenvolver suas atividades socioeconômicas e usufruir dos meios naturais, acabam destruindo de forma irracional as bases da sua própria sustentação. Não percebem que depende de uma base ecológica para a sua vida e de seus descendentes, vivendo como se fosse a última geração sobre a Terra. De um modo mais amplo, a sustentabilidade ambiental pode ser vista como meio de abrandar e até de consertar, mesmo que lentamente, os estragos provocados pelo desenvolvimento. E uma das maneiras de reverter o quadro de devastação é através da educação ambiental, que, se passada corretamente, vai além da conservação do meio ambiente, proporcionando melhorias na qualidade de vida de todos nós. Temos que ter a consciência que nós, seres humanos, não somos os donos da Terra, e sim fazemos parte dela. Não temos de dominar a natureza, precisamos aprender a viver em harmonia com ela.